Meus amigos, boa tarde, boa noite. Essa consideração eu vou fazer, essa pergunta eu vou fazer com todo carinho e com todo respeito, dentro do contexto da fé cristã. Eu vou perguntar a muitas pessoas católicas, apostólicas, romanas: o que vocês estão buscando fora da Igreja Católica Apostólica Romana, fazendo um sincretismo com centros espíritas, kardecistas ou não? O que os nossos amigos católicos apostólicos romanos estão fazendo nos centros espíritas? Com todo respeito, vocês que são da Igreja Católica Apostólica Romana, vocês sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana tem bases cristãs. Ela não é fundadora do cristianismo, porque o cristianismo, ele, se quisermos dar uma conotação histórica, ele surgiu lá pelos anos 30, na Ásia Menor, e só chegou a Roma no começo do quarto século. Mas nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana é responsável pelo cânon, pela guarda de conhecimento da teologia, da doutrina cristã. Eu não concordo que vocês tenham em suas igrejas aquelas imagens de gesso, porcelana, mas é um direito de vocês. Se vocês examinarem Isaías 42, vocês vão descobrir se isso é realmente a vontade de Deus ou não. Mas, dentre aquelas imagens de gesso e porcelana, por que está presente ali a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que ele tem algum significado parcial, menor, ou ele é a figura exponencial de uma Igreja Católica Apostólica Romana? Podem perguntar aos seus sacerdotes, e nenhum deles vai dizer que outra pessoa ou outro espírito é responsável pela identidade cristã, nem pela obra redentora. Eles vão falar que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé cristã. Embora a Igreja Católica Apostólica Romana tenha a sua liturgia própria, tenha os seus dogmas, tenha os seus princípios, o princípio maior, penso eu, o princípio maior da Igreja Católica Apostólica Romana é a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que os católicos, os apologistas católicos, os evangelistas católicos reclamam para si tanto a credibilidade como igreja e como igreja cristã. Então, o que um homem ou uma mulher de formação cristã, no caso cristã, católica, apostólica, romana, vai buscar em uma unidade espírita kardecista? Será uma forma de servir a Deus melhor? Será uma tentativa ou um pressuposto de servir a Deus em dois lugares diferentes? Não. Os católicos apostólicos romanos, e isso é de conhecimento dos evangelistas católicos, isso é de conhecimento dos sacerdotes católicos, muitas pessoas pensam encontrar nessas unidades espiritualistas o mesmo Jesus e o mesmo Espírito Santo e a mesma doutrina e o mesmo amor. Eu gostaria de lembrar o que muita gente já sabe, e se não sabe, é preciso reaprender, é que Jesus Cristo, na Igreja Católica Apostólica Romana, é Senhor,
soberano, salvador e redentor. Nas congregações espiritualistas, ele não é isso não. Ele é apenas um espírito evoluído com a função de ministrar conhecimento. Ele é apenas mestre. Na Igreja Católica Romana, ele é Senhor e soberano. Mas no Espiritismo ele não é Senhor e soberano, ele não é aceito, ele foi destituído como Senhor e soberano. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o Espírito Santo de Deus é o grande efetor da vontade de Deus e da vontade de Cristo na vida das pessoas, na vida da família, na vida do casal. Por mais diferenciada que seja a liturgia numa igreja católica apostólica romana, por mais diferente que ela seja das igrejas cristãs, Cristo é a parte central e o Espírito Santo de Deus é o grande efetor. Se na Igreja Católica Apostólica Romana os católicos aprendem que o Espírito Santo de Deus é o grande efetor da vontade de Cristo e da vontade de Deus, porque vão buscar ajuda ou comunhão com Deus num lugar onde o Espírito Santo de Deus é negado ou até mesmo escarnecido? Essa é a segunda pergunta que eu faço. Existe fundamento em um homem e uma mulher católico apostólico romano buscar o que é um sincretismo? E você acha que esse sincretismo é alguma coisa de acordo com a vontade de Deus? Perguntem aos seus evangelistas, perguntem aos seus sacerdotes. Uma outra questão: nas igrejas católicas apostólicas romanas, e ela foi a responsável pelo cânon, existe a Bíblia católica. Eu tenho em casa Bíblias e uma delas é a Bíblia católica. A Bíblia, versão Ave Maria, e a Bíblia católica, no caso online. Por que alguém deixa um lugar onde a Bíblia, as Escrituras Sagradas são reverenciadas e respeitadas na sua integridade, para buscar um lugar onde as Escrituras Sagradas são negadas e escarnecidas? Lembrem-se que o senhor Allan Kardec disse que do Antigo Testamento não podemos aproveitar nada a não ser o Decálogo, e do Novo Testamento apenas os ensinamentos de Jesus. Por que pessoas deixam um ambiente cristão, católico, apostólico, romano, para buscar um lugar onde as Escrituras Sagradas são vistas como não sendo a palavra de Deus? Será isso uma tentativa de criar uma nova verdade? Mais uma vez eu falo, isso é um sincretismo? Não. Isso aí é uma união impossível. Quem tem uma formação católica apostólica romana, obrigatoriamente tem Cristo como figura central de sua fé. Eu não sei se você gosta de uma imagem, eu não sei se você não gosta daquela imagem, se você prefere isso, prefere aquilo, ou se você vai dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Não me interessa. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a figura central ainda é nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda é o Espírito Santo de Deus. Por que deixar um local e buscar outro, aonde as condutas doutrinárias são antitéticas, antagônicas, não se coadunam? Por que na Igreja Católica Apostólica Romana
a jovem aprende que a salvação é pela graça mediante a fé. Portanto, ela é monergística, ela é oriunda da obra redentora de um Salvador. E vai para um local onde essa obra redentora é negada. O que é que está vendo? Nós cristãos temos uma visão bastante sóbria do que está acontecendo com a doutrina espírita, mesmo antes da sua codificação, e nós conhecemos muito bem a história do cristianismo e da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos de olho nesse sincretismo e nós estamos preocupados porque muitos católicos apostólicos romanos têm contribuído para a disseminação de um conceito extremamente herege e extremamente errado. É de que numa Igreja Católica Apostólica Romana você vai encontrar a mesma estrutura doutrinária e teológica de uma Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, dentro de uma entidade, de uma unidade espiritualista, você vai ter a mesma coisa? Ou você é daquelas pessoas que ainda crê em certos aforismos, em certos axiomas, de que todos os caminhos levam a Deus? Somente Jesus Cristo é o caminho. E o caminho não como mestre, o caminho como salvador, como redentor, como propiciação pelos nossos pecados. É muito fácil um católico aceitar, por exemplo, 2 Coríntios 5,18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos concedeu o ministério da reconciliação. Para um católico, isso não pode ser espanto. Para um católico, obrigatoriamente, isso é uma coisa natural. Para o seu sacerdote católico, isso é uma coisa natural. Mas em um lugar onde se pratica o espiritismo, isso é inadmissível. Se eu cito, por exemplo, 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e nos entregou o seu Filho amado Jesus Cristo como propiciação, como holocausto pelos nossos pecados. Você, como homem ou mulher católico, vai crer nisso obrigatoriamente. Não sou eu que estou induzindo, não sou eu que estou mandando, é a formação cristã que exige de cada um de nós esse entendimento e aceitação dessas coisas. Eu vou ficar apenas nesses 2 versículos. Mas esse segundo versículo, ele não é aceito também aonde se pratica o espiritismo. Na Igreja Católica Apostólica Romana, você ouve falar em ressurreição. Fora dela, você vai ouvir falar em reencarnação, coisa que não existe. Coisa que não existe. Isso, examine o texto de Hebreus 9, 27 e 28. Com todo carinho e todo respeito, sendo eu um homem cristão, mostrando aqui que não quero ser, no caso, tendencioso com os nossos amigos católicos apostólicos romanos, eu faço essa pergunta. Eu sei que você vai dizer que você pode tudo, que você tem total e absoluta liberdade, que Deus conhece você, como Deus conhece a mim também. Você vai dizer que tem liberdade de expressão religiosa e que você frequenta os lugares porque você tem a liberdade do ir e vir. Muito bem, eu também tenho tudo isso. Mas por que alguém que, conhecendo a graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus, como é que alguém que crê no Espírito Santo
e nas Escrituras Sagradas muda para um local antitético, antagônico, oposto. Você sabe que existe um esforço de certos católicos dissidentes com certos espíritas que estão famintos pela presença de vocês nos centros espíritas. E vocês acham que essa união de católicos com espíritas é uma coisa que agrada a Deus? Aonde estão as identidades espíritas e a própria identidade cristã? Será que não é preocupação do Papa do Papa Francisco I, do Padre Paulo Ricardo e de outros sacerdotes altamente respeitáveis desse país? Pergunte à sua consciência, pergunte às Escrituras Sagradas, pergunte ao Espírito Santo se isso que você está fazendo é de acordo com a vontade de Deus. Você está querendo agradar mais a Deus ou mais aos homens? Não existe um modo de você conciliar as duas coisas, não. Ou você vive na graça de Deus, em Cristo Jesus, e sob a égide do Espírito Santo de Deus e das Escrituras, ou você nega tudo isso. Esse é o meu aviso, é a amistosa advertência, para que você saiba quem você é, o que você quer realmente na sua vida. A você, católico apostólico romano, cuidado. Cuidado, porque as heresias estão tragando as pessoas, as melhores pessoas. Mas as melhores pessoas estão desconhecendo e estão desprezando a graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Acautele-se, não se deixe enganar. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.